Olá, queridos. Bom dia. A paz a todos. Tudo bem? Amados irmãos, eu quero tirar uma dúvida com vocês. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tira a dúvida para mim se a internet tá boa, se o áudio tá bom. Tira essa dúvida para mim, por favor. Porque, infelizmente, eu estou usando a internet do celular hoje. Eu tive um problema aqui na internet, não consegui resolver na parte da manhã, infelizmente. Talvez vou ter que me dirigir até a essa operadora abençoada. Eu não sei o que houve. Nós fizemos a troca de um plano recentemente, não sei se foi isso, mas eu tô sem internet aqui em casa, somente eu tô usando os dados do celular. Então não sei se vai ficar bom para vocês. Se começar a travar aí, vocês me avisem aqui, tá bom? Tanto que hoje eu vou fazer uma live bem mais curta, bem mais sucinta, pra gente não ter esse problema de, infelizmente, não ter internet, tá bom, queridos? Então, é só isso. Eu quero deixar aqui claro para vocês. Eu tentei arrumar antes de entrar aqui na live, mas não consegui. Infelizmente, então, a gente vai ter que trabalhar com o que tem, né? Vamos ver se a gente consegue ficar aqui nessa internet aqui. Vocês vão me falando aí se estiver falhando, se estiver com falha. Ela tá roteando para outros dois aparelhos celulares e para o computador. Então, vamos ver. É até bom que a gente faz um teste nessa internet aqui, né? Então, só tira a dúvida aí. Vocês estão me ouvindo liso? Tá me ouvindo bem? Como que tá aí o áudio, o vídeo para vocês? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá perfeito? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tira essa dúvida para mim, por favor. E aí a gente continua. Tá bom? Então tá bom. Eu quero trazer algo. A gente vai fugir hoje do tema. Eu quero trazer um ensino para vocês hoje muito forte que o Espírito Santo ministrou hoje na manhã. Eu estava orando ao Senhor hoje, tirei um tempo com Deus e eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês. E eu quero que nós possamos, em nome de Jesus, refletir sobre esse texto, sobre isso que a Bíblia está dizendo. Eu quero que você abra a tua Bíblia aí rapidinho comigo em João capítulo 9. João capítulo 9. Antes de nós propriamente iniciarmos, vamos orar, né? Claro, sempre orar. Senhor Deus, Pai, eu não sei, Senhor, o motivo desse problema com a internet, ó Deus, mas, Senhor, aqui nós estamos. Então, faça a tua vontade, que hoje nós possamos aprender a tua palavra, aquilo que o Senhor tem ao nosso espírito. Nós queremos aprender de ti, em nome de Jesus, aprender da tua palavra. Fala conosco, nos revela a tua vontade, para que nós possamos glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Nós te louvamos e bendizemos, Senhor, e que o teu Espírito esteja sobre nós hoje, nessa manhã, nos guiando na tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí comigo, rapidinho, em João, o Evangelho de João, capítulo 9. Eu quero ensinar algumas coisas para você dentro desse texto muito forte, vai ser muito bênção hoje. E esse texto, por mais que eu já li ele várias e várias vezes, o Senhor me ensinou algumas coisas hoje, me trouxe ao meu espírito algumas coisas. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero que vocês possam aprender também isso aqui em nome de Jesus, esses mistérios dentro da palavra do Senhor que acabam nos trazendo revelações. Eu quero passar isso para vocês hoje. Então nós vamos fazer uma leitura e nós vamos parando aonde eu quero chamar a atenção com vocês, tudo bem? João, capítulo 9, versículo 1. Esse texto é aquele homem que era cego de nascença. Quem lembra daquela história que Jesus ele para diante de um cego de nascença e ele ora por esse cego, faz uma laminha ali, né? Ele cospe no chão, faz uma laminha, passa nos olhos daquele cego e manda ele se lavar lá no tanque de Siloé. Vamos ler a história e a gente vai trazer aquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje, tá? Lembrando que eu estou usando a internet hoje, gente, do celular, porque eu tive um problema. Então, se estiver falhando para você, estiver ruim, não estiver bacana a internet, vocês me avisem, tudo bem? Mas, infelizmente, eu vou ter que usar a internet aqui dos dados hoje. Espero que dê, né? Hoje vai ser mais sucinta a live, mas espero que dê aí pra gente aprender isso aqui em nome de Jesus. Então, João, o Evangelho de João, capítulo 9. Abra tua Bíblia aí comigo, João capítulo 9, no versículo 1. Eu vou fazer uma leitura direta aqui, você escute aí, preste bastante atenção, tá? Vamos lá. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Olha só, vamos imaginar a cena. Uma dica que eu dou para vocês, queridos, quando vocês estiverem estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, é uma dica de ouro que eu vou dar aqui para você. Aprenda isso aqui em nome de Jesus, é uma dica de ouro. Toda vez que você for estudar a palavra de Deus, estiver aí aprendendo da palavra, estiver crescendo, meditando,
Tenta imergir na Bíblia. Vou repetir. Tenta fazer uma imersão na palavra. Por quê? Quando você entra dentro da história, você começa a entender os fatos que estão acontecendo ali, você começa a ter empatia com aquele homem. Por exemplo, se você não se colocar no lugar desse cego, por exemplo, você nunca vai poder ter revelações da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é aplicada para a nossa vida. Eu não posso só ler a Bíblia só por ler. Nossa, é uma história lá do cego, lá daquela época, né? Ali, morava perto ali, onde Jesus estava caminhando, de Siloé, do tanque de Siloé, e aí esse homem e tal. Não. Esse cego que nós estamos falando aqui, éramos nós. Você e eu estávamos cegos nos nossos pecados no passado. Nós éramos mortos em nossos pecados. Nós estávamos perdidos. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor, mas também para dar vista aos cegos. Essa visão aos cegos não é somente uma visão física. Embora o Senhor tenha o desejo de curar as pessoas, isso é uma bênção, né? O Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Mas não somente a cura física, mas a cura espiritual. Nós estávamos mortos, cegos, inúteis, mas o Senhor ele nos deu vida e nos fez enxergar aquilo que nós não víamos. Então, eu quero dar uma dica para vocês, nós vamos ler o texto, nós vamos aprender muito, mas imerja na palavra, sabe? Entre na Bíblia, entre na palavra, se coloque nessa situação e assim o Espírito Santo ele vai te trazer revelações. Ah, profeta, será que fazendo isso eu não vou fazer algum tipo de comparação? Será que isso aí não é errado? Não, querido, não é errado. A Bíblia, a palavra de Deus diz que a Bíblia, ela é para a nossa inspiração. Toda ela foi inspirada por Deus para aplicação, para a correção, para a edificação. Então a palavra de Deus não é só um monte de história, senão seria só literatura, mas a palavra de Deus é vida. E quando você entende um texto com o outro, você vai para o outro, você começa a discernir aquilo que a Bíblia está dizendo, aí sim nós temos a revelação. Amém? A revelação ela vem com a aplicação do Espírito para a nossa vida. A revelação da palavra ela vem com uma aplicabilidade para mim e para você. Amém? Então vamos lá. Eu vou voltar aqui e eu quero que você tente entender esse texto, não somente o livro e a história, mas aplicando para a tua vida, trazendo a extração da palavra de Deus para dentro de você e entendendo muitas coisas que nós vamos entender aqui hoje, tá? Vamos lá. João capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Eu estou lendo João capítulo 9, versículo 1. Quem pecou, Senhor? Foi ele ou foi os pais dele? O que acreditava-se? E isso aqui não é só uma crença. Isso aqui é uma realidade. Nós sabemos biblicamente que existem as maldições hereditárias. Ah, profeta, eu não acredito. Querido, aí o problema já é seu, porque está na Bíblia. Tudo bem? Essa crença de que as pessoas nasciam com problema, com defeitos, isso vinha não somente de uma crença judaica, mas também de uma realidade espiritual. Há pessoas que nascem enfermas por conta do pecado dos pais, por conta do pecado do passado. E ele colhe da maldição daqueles pecados. Ah, profeta, mas é injusto. Não, não é injusto. O Senhor não te chamou para pecado. O Senhor não te chamou para servir ao diabo. O Senhor te chamou para a luz. O Senhor ele pode curar a tua vida. Mas você tem que entender que maldições, elas acontecem. É por isso que muitas pessoas repetem o mesmo ciclo do pai. O avô era de uma forma, o pai é de uma forma, o filho é de uma forma e o neto é da mesma forma. Por quê? São maldições. E esses demônios que vêm lá de trás, eles acompanham a vida das pessoas, colocando essas pessoas em escravidão por conta da maldição do passado. Isso pode recair sobre vício, imoralidade sexual e também sobre maldições físicas na carne, no corpo. Amém? Eu dei um exemplo aqui para vocês da minha filhinha, o Senhor a curou. A minha filha nasceu com um probleminha de saúde no corpinho dela, que a parte íntima dela era toda fechada praticamente. É chamada de fimose feminina. E nós oramos ao Senhor e decretamos, Senhor, eu não sei como que isso aconteceu, por conta do pecado de alguém, essa maldição veio do passado. Senhor, eu quebro isso em nome de Jesus. Nós começamos a orar e declarar a cura na vida da minha filha. E por incrível que pareça, e acredite se você quiser ou não, o Senhor curou a área íntima da minha filha. Um belo dia, nós estávamos aqui em casa, eu desci aqui, eu estava dando uma aula na igreja, eu acho, se não me engano. Eu estava dando uma aula na escola da igreja. Eu dei a aula, voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, minha esposa estava chorando, emocionada, falando, amor, o Senhor curou nossa filha. Ela, a vagina, né, a área íntima dela, abriu do nada. Ela estava aqui, abriu do nada.
não abriu do nada. O meu Deus curou aquela maldição, curou aquilo que estava sobre a minha filha. Eu não sei como isso repercutiu na minha filha, mas repercutiu. Eu estou te mostrando que as maldições elas podem pegar tanto na carne, quanto na alma, quanto no espírito. E essas maldições acompanham a linhagem dos teus pais, da tua vida, lá de trás. É por isso que muitos de vocês acompanham o mesmo padrão. Já percebeu que tem família que é o mesmo padrão? O avô tinha uma prática, o avô era alcoólatra. O pai era alcoólatra. O filho é alcoólatra. O neto se tornou alcoólatra. Por quê? Isso são maldições. Isso acontece lá de trás. Ah, profeta, eu não acredito em maldição hereditária, querido. Aí eu não posso fazer nada para você. A Bíblia deixa bem claro. Quando você lê a Bíblia, você vai ver que Deus, ele traz maldições sobre as pessoas. Existem maldições que Deus traz e existem maldições que vêm por conta do pecado. Anota aí, você que está aprendendo. Tem maldições que vêm porque Deus pune algumas cidades, gerações, e a própria maldição veio do próprio Deus. Como assim, profeta? Eu nunca sabia disso, que Deus amaldiçoa? Ô, meu irmão, que Bíblia você está lendo? A Bíblia diz que Deus amaldiçoou Caim quando ele matou o seu irmão, e diz que agora você será errante na terra, e quando você plantar não vai nascer, você será errante. Deus amaldiçoou Caim. E Caim disse, Senhor, mas o meu peso é muito grande, vão me matar. E Deus ele disse, aquele que matar Caim será vingado 7 vezes. Quando Cã, filho de Noé, ele vai até o seu pai e vê o seu pai nu, o seu pai amaldiçoa o seu filho e a geração posterior do seu filho. Ele diz, maldito seja Cã. Ele será servo de Jafé e servo de Sem e servo de Jafé. Os seus 2 irmãos. Servo de Jafé e servo de Sem. Quem pecou foi o pai. No caso, Cã. Mas a maldição caiu sobre Canaã, que era filho de Cã. Perceba que a Bíblia está repleta de maldições. Só que, infelizmente, hoje em dia, as pessoas permanecem cegas em relação a esses textos. Ah, não, eu não acredito. Querido, se você não acredita, o problema é seu. Mas a Bíblia diz. Tudo bem? Eu não sou uma pessoa na internet, querido, que se levantou para ficar trazendo aqui um monte de achismo. Eu estou citando a Bíblia e nós estamos lendo a Bíblia. Amém? Você vai ver a história de Israel colhendo maldição. Por que, por exemplo, que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque foram amaldiçoados, desobedeceram a Deus. O que era uma viagem de 40 dias, ficaram 40 anos. Então, as maldições, queridos, elas estão aí. Pessoas estão debaixo de maldição até hoje sem saber. Por quê? Não é ensinado na igreja, o pastor não ensina, os líderes não ensinam sobre isso, não quebram maldições, as pessoas não vêm. Profeta, como que eu quebro maldição? Andando segundo Cristo. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A Bíblia também diz, aqueles que estão em Cristo não existe maldição. Tem até uma música que nós cantávamos antigamente. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Quem já ouviu essa música? Pelo sangue que verteu na cruz, é certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Não tem maldição para quem está em Jesus. O problema não é que tem pessoas que estão amaldiçoadas. O problema é que tem pessoas que estão debaixo de maldição que não sabem que está debaixo de maldição. Porque não está em Cristo. Não anda de acordo com a palavra. Abre portas espirituais. Quem estava aqui no grupo do WhatsApp e viu o texto que eu postei hoje? Quem viu o texto que eu coloquei no grupo do WhatsApp hoje? Nos 2 grupos eu mandei. Alguém aqui viu o texto que eu coloquei? Não minta, não precisa mentir. Você leu? Você entendeu o texto? Vocês viram o que eu coloquei lá? Aqueles textos que eu coloco no grupo do WhatsApp, querido, não é qualquer texto. Eu estou mostrando para vocês, e vou instruir vocês lá no WhatsApp também, vou trazer muitas coisas para vocês, mostrando a realidade do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é portas. Você vai ver que... Deixa eu te explicar isso aqui, senão você não vai entender essa passagem. Tem gente que precisa entender o mundo espiritual para entender textos bíblicos, senão você não vai conseguir entender, querido. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. O pessoal que está pedindo para entrar no grupo do WhatsApp, daqui a pouco eu explico como que entra, tá bom, gente? Daqui a pouco eu falo para vocês. Fica tranquilo que o grupo é aberto, todo mundo pode entrar lá e vai aprender muito lá, tá bom? O link do grupo do WhatsApp está aí no meu link da minha bio, tá bom? É só clicar no link e você vai entrar dentro do grupo.
Tudo bem? E o pessoal do Kawai também que quiser entrar no grupo do WhatsApp, tem um link do meu Instagram. Você vai lá no meu Instagram, também tem o link do grupo. No YouTube também tem um link do grupo, enfim. Em todo lugar tem um link do grupo do WhatsApp. Mas preste atenção, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Preste bem atenção nesse ensino de hoje, senão você não vai compreender esse versículo. Porque o versículo está dizendo assim, ó. Olha só. João capítulo 9, versículo 2. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Por que ele está cego? Por que ele está cego, Senhor? Ele está cego por quê? A maldição que está sobre ele é por conta do pecado dele ou por conta do pecado dos pais? Quando Jesus ele curava alguém, ele dizia uma frase muito forte. Ele dizia assim, ó, vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Tem pessoas que são curadas, eu já orei por pessoas que foram curadas, voltaram a andar, pessoa que andava de muleta. Orei por pessoas e voltaram a andar. Eu orei por muitas pessoas que foram curadas ao longo da minha vida. Só que a pessoa voltou de novo, a mesma situação, sabe por quê? Porque voltou a levar a vida de pecado. Existem curas que são permanentes. Só que existem curas que é condicionada à tua vida com Deus. Tem gente que não sabe disso. Tem pessoa que é curada e depois fica muito pior de saúde. Por quê? Porque voltou a desobedecer a Deus. Saiu dos caminhos do Senhor. Quem que é o dono? Quem que é o Deus que sara? Quem que é o Deus que cura? Não é Deus? Então por que você está saindo da presença dele? Por que você está seguindo outro Deus? Por que você está indo para outro Deus? Satanás. Então, nesse caso, você está pedindo para não continuar com a cura de Deus. Tem pessoas que falam assim, ai Senhor, o profeta, mas é injusto isso. Deus me dá a cura e ele tira. Ora, se você não quer saber de Deus, por que você vai querer saber da cura dele? Se você não quer andar na luz, se você não quer andar com Deus, por que você quer cura? Por que você quer ser curado? Se você não quer aquele que é o dono da cura, aquele que é o Deus que sara. Tem pessoas que só quer bênção e não quer andar com Deus. Tem pessoas que não querem servir a Deus verdadeiramente, não querem ser filhas de Deus, servos de Deus, mas quer a cura, quer a bênção, quer a prosperidade. Você nunca vai ter, querido. Porque Deus não é um Deus que você compra, não tem barganha com Deus. Deus, ele conhece o seu coração e a Bíblia diz que ele sonda o teu coração. Deus sonda o seu coração. Você pode tentar enganar Deus, você pode tentar manipular, você pode tentar o que você quiser, meu querido. Antes que você fale, antes que o pensamento venha à tua cabeça, Deus já te conhece. Então você tem que ser uma pessoa verdadeira. Tem que ser uma pessoa santa, justa e reta diante de Deus. Então tem pessoas que são curadas, mas depois voltam de novo à enfermidade. Por quê? Porque adotam outro pai, Satanás. Não continuam sendo servas de Deus. Não continuam na presença. Jesus ele dizia por que isso? Vai e não peques mais. Por que Jesus falava isso? Porque Jesus sabia que quando essa pessoa voltava, seja de uma libertação, seja de uma cura, quando essa pessoa voltava a praticar tudo que ela praticava na velha criatura, os demônios vão voltar de novo, as enfermidades vão voltar de novo, e muito pior. Tem enfermidade, querido, que quando volta, já volta para matar a pessoa. Então isso aqui é muito importante que você entenda. A chave é continuar andando em Deus. A condenação, ela não está para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se você não está em Cristo, você vai estar cheio de condenação, vai estar cheio de maldição, querido. Você vai estar cheio de maldição e depois vai ficar reclamando. Ai, Deus, vai na tua oração, né? Ô, Senhor, tenha misericórdia de mim. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que você saiu da presença de Deus e agora os demônios voltou tudo de novo e as enfermidades voltaram tudo de novo. É isso que aconteceu. Simples assim. O mundo espiritual não é brincadeira. Nós não podemos brincar de ser servo de Deus, brincar de estar na presença do Senhor. Nós temos que ser pessoas verdadeiras. Temos que servir a Deus verdadeiramente. Abandonar o pecado, andar em santidade, em oração, retidão, justiça, integridade com Deus. Deus procura pessoas justas, queridos. Eu li um texto hoje, deixa eu ler aqui para você. Eu estava lendo a Bíblia hoje, o livro de Zacarias. Eu até marquei isso aqui porque eu achei, isso aqui me chamou muita atenção. Eu quero que você preste bem atenção. O que que diz? Deixa eu pegar aqui. Só um segundinho. Eu quero que você preste bastante atenção. O que que a Bíblia diz aqui? No livro de Zacarias, capítulo... Só um segundo. Deixa eu pegar o texto. Olha isso aqui. Preste bem atenção. Zacarias,
capítulo 9, versículo 3. Eu vou ler a parte B do versículo. Porque o Senhor põe os olhos sobre toda a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, também repousa sobre Ramate e faz fronteira em Damasco, Tiro e Sidom, que tinha grande sabedoria. Olha só isso daqui. Versículo 6. Um povo bastardo habitando em Asdod e exterminarei o orgulho dos filisteus. O que eu quero que você entenda com esse texto? Eu estava lendo hoje isso aqui. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. A Bíblia diz no livro de Salmos que os olhos do Senhor estão atentos para o justo e os seus ouvidos estão atentos para o justo. Aquele que anda no pecado, aquele que anda em desobediência, aquele que anda fora da palavra do Senhor. Querido, você acha que você está andando com Deus? Você acha que de fato você está andando em Deus? Você acha que verdadeiramente o Senhor tem guardado a tua vida? Tem pessoa que está sofrendo, querido, retaliações do inferno porque não andam com Deus. Não andam na presença de Deus. E é justamente isso que os discípulos, sabendo dessa verdade espiritual, perguntam para Jesus: Jesus, quem pecou? Ele ou seus pais? Essa maldição da cegueira que está sobre ele, veio como? Como que ele colheu esse fruto? E aí, a terceira via, vamos voltar lá. Deu um problema aqui. Estão me ouvindo bem? Tira a dúvida para mim. Vocês estão me ouvindo bem, o pessoal do YouTube? Tira a dúvida. É que eu recebi uma ligação exatamente nesse momento. Alguém ligou aqui nesse momento. Voltou para vocês aí. Vamos lá. João capítulo 9, versículo 2. Vou ler de novo o versículo. E os seus discípulos, o pessoal está falando que travou, voltou aí para vocês, gente? Tira a dúvida para mim. Lembra que eu falei que eu estou usando a internet do celular, então possivelmente vai dar uma travadinha mesmo. Voltou, né? É que alguém me ligou e voltou a internet para vocês. Alguém me ligou, algum abençoado. Vamos lá, eu não vou estender muito essa live, gente, porque infelizmente, tá vendo? A internet tá ruim mesmo. Eu tive um problema na internet hoje. Hoje eu nem ia entrar aqui na live, mas o Senhor queimou no meu coração para voltar. Então, eu vou tentar, tá bom? Se continuar travando, a gente dá uma parada. Tudo bem? Vamos lá. Preste bem atenção. Escute aí. Acredito que voltou para vocês, né? O pessoal tá falando que tá travando ainda. Pro TikTok, todo mundo falando que voltou, tá travando. Eu vou continuar aqui e aí a gente vai ver se vai continuar travando. Se continuar travando, gente, eu vou ter que finalizar a live, infelizmente. Mas eu quero só concluir esse ponto aqui com vocês, tá? Eu quero só concluir esse ponto. Olha o que os discípulos perguntam para Jesus e o que Jesus responde. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que ele se manifestasse às obras de Deus. Existem pessoas, querido, que Deus permite a enfermidade. Escute aí. Escute para que você nunca mais esqueça desse ensino. Existem pessoas que Deus permite nascer com enfermidade para que essa pessoa volte-se para Deus. Existem pessoas que, se nascessem perfeitas, não recorreriam ao Senhor. E a doença, nesse caso, é misericórdia. Nossa, profeta, mas Deus poderia usar outra forma. Não. Existem pessoas que só vão buscar a Deus diante da enfermidade e diante da morte. Tem pessoas que só vão entregar a vida para o Senhor, para Cristo, quando estiver no leito de morte. É duro falar isso aqui, eu sei que é duro, mas é a verdade. Quantas pessoas passaram a vida longe do Senhor e no fim da vida dela, ali no leito de morte, ela entrega a vida para Jesus? Muitas Deus permitiu a enfermidade, até mesmo a dor, para que essa pessoa viesse para Ele. E talvez você fale assim: nossa, profeta, mas aí é injusto. Injusto é uma pessoa passar a eternidade no inferno. Eu louvo a Deus porque Ele faz dessa maneira. Porque Ele poderia permitir que essa pessoa passasse a vida inteira sem ter uma oportunidade e morresse, fosse para o inferno e passasse a eternidade no inferno. Mas Ele permite a dor temporária para que essa pessoa volte-se para Deus. Muitas pessoas, elas vão encontrar Cristo no momento da luta, no momento da adversidade, no momento da doença. Aí elas vão voltar ao Senhor. E isso é mais um ato de misericórdia de Deus. Amém? Tudo bem até aqui? Então nunca esqueça isso aqui que eu estou te ensinando, porque tem gente que nunca fala sobre isso, que tem medo de falar disso. Querido, eu não tenho medo, a Bíblia fala, a Bíblia deixa claro para nós esses ensinos. Amém? Deus tem as suas maneiras
de fazer com que as pessoas se voltem para ele. E ele conhece o coração de cada um. Tem um que Deus vai atrair quando for pregar para ela. Deixa eu te contar um caso aqui, rapidinho. Deixa eu te contar um caso. Só um caso. Uma vez eu fui evangelizar, aqui perto de casa tem um terminal de ônibus. E eu fui evangelizar naquele terminal. O Senhor me levou naquela manhã para lá evangelizar. Eu fazia muito isso nas praças antigamente. Hoje eu não tenho muito tempo para ir na praça, eu trabalho mais na internet, em outros lugares, né? Visitando as casas. Mas eu fazia muito isso. Eu ia para as praças e começava a pregar a palavra de Deus. Ganhei muita gente para Jesus na praça. Acredite se você quiser ou não. Então, o que eu quero que você entenda é, naquele dia, o Senhor me levou até uma moça. Eu estava com 2 discípulos meus. E nós chegamos naquela praça, tinha uma moça, eu lembro até hoje, ela estava pintando as unhas, com a perna cruzada, olhando para baixo, com a cabeça cabisbaixa. E eu sentei para ela e o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. Eu sentei na frente dela e falei, posso deixar uma palavra de Deus para sua vida? E ela falou, pode sim. E quando eu comecei a falar, aquela mulher começou a derramar lágrima. Porque o Espírito Santo, em revelação, ele me trouxe algumas palavras para entregar para ela. E ela falou assim, olha, eu não sei se você sabe disso, mas você é uma resposta de Deus para minha oração aqui nessa praça hoje. Porque hoje eu não sou daqui. Eu nem sei como eu vim parar nessa região. Eu ia pular de uma ponte lá perto da João Dias. Eu ia me jogar numa ponte. Eu estou aqui pintando minha unha porque eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde recorrer. Eu não tenho família. Meu marido me deixou, me batia, me deixou para ficar com outra mulher. E eu estou aqui sem nada. Eu tenho meu emprego, mas minha vida não tem mais sentido. E naquele momento eu comecei a declarar algumas palavras para ela. Peguei o telefone dela, passei para minha esposa manteve muito contato com ela e a gente sabe hoje que ela tá bem, a gente viu já ela, tá com a família dela, tá uma bênção. Mas naquele dia, eu tô te contando um caso, gente, um caso, teve inúmeros. O pessoal do YouTube, gente, se a live estiver instável para vocês, vai para as outras plataformas, tá bom? Vai para o TikTok, vai para o Kawaii, eu tô nas outras 2 plataformas também, se estiver ruim para vocês aí, tudo bem? Mas vamos lá. Naquele dia, o Senhor me usou para se achegar até aquela moça que ia tirar a sua vida. Uma pergunta que eu vou fazer para vocês. E se eu não tivesse naquele dia, o Espírito Santo me levasse naquele dia para falar com aquela moça na praça? E se eu não estivesse naquele dia obedecido à voz do Espírito de Deus, será que aquela alma estaria hoje viva, alegre, servindo a Deus? O que eu quero que vocês entendam é que Deus tem meios de falar com as pessoas. Deus pode falar com uma pessoa numa praça, Deus pode falar com numa cama do leito do hospital, Deus pode falar com várias pessoas de maneiras distintas. Ele é Deus e ele sabe como falar com as pessoas. Então, não é questão de injustiça ou justiça. Deus conhece o coração e sabe como uma pessoa vai se achegar a Deus ou não. Tem pessoas que só vai se achegar a Deus com câncer. Tem pessoas que só vai se achegar a Deus com um tumor no cérebro, com uma doença terminal. E tá tudo bem. Talvez você fale para mim assim, profeta, mas é injusto. Injusto? Injusto é uma pessoa passar a eternidade no inferno, querido? Deus tem os seus meios de levar a salvação para uma pessoa? É melhor uma pessoa morrer de câncer aqui, agora, com 6 meses de vida, sabendo, do que essa pessoa morrer longe de Deus, ir para o inferno e passar a eternidade sofrendo. Eu sei que esse tema é complexo, eu precisaria de mais tempo para explicá-lo, mas eu creio que o Espírito Santo está te ensinando aqui nessa live. Então, o Senhor, Jesus ele disse aqui para os seus discípulos, nem ele pecou e nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. O Senhor sabia que a cegueira levaria aquele homem a Deus. Vamos lá. Deus ordenou que o pai desse cego e a mãe desse cego tivessem relação sexual e gerasse uma pessoa cega? Não. Mas Deus permitiu a cegueira. O ato sexual dos dois não foi premeditado. Deus não fez os dois terem relação sexual para que nascesse esse cego. Esse cego nasceu por conta da vontade humana, eles quiseram gerar essa pessoa, o Senhor colocou dentro dela o fôlego de vida, então Deus permite que esse homem nasça cego. Nasceu cego para quê? Jesus ele diz, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Versículo 4, é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, nós temos que trabalhar de dia porque eu estou aqui. Enquanto eu estou aqui,
Ainda é dia, porque eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que Jesus ele é a luz do mundo, ele está confirmando aqui, eu sou a luz do mundo. Então é um trocadilho, uma analogia, né? Dia e noite significando a vinda de Jesus estar aqui e depois que ele for na sua ascensão, né? For assunto ao céu. Tá bom? Então, o que a Bíblia está dizendo? Nós temos que aproveitar o tempo para estar com Jesus enquanto é tempo, enquanto nós temos tempo. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Versículo 6. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Querido, deixa eu só te falar uma curiosidade aqui, que talvez você não sabe disso aqui. Preste bem atenção. Você sabia que quando uma pessoa nascia cega, nascia com problema na época de Israel, você sabia que era um costume daquela época cuspir no chão? Exatamente isso. Quando a pessoa passava, os judeus cuspiam. Cuspia no chão. Por que eles cuspiam no chão? Porque aquela pessoa estava contaminada com pecado. Aquele jovem, aquele homem, passou talvez a sua vida, metade da sua vida, a gente não sabe quantos anos ele tinha, a Bíblia não deixa claro, ouvindo pessoas cuspindo no pé dele. E sabe o que é mais engraçado? Jesus usa a mesma forma para curar. Você não pegou, né? Talvez você não pegou o que eu estou ensinando aqui. Você vai entender. Jesus pega o trauma daquele homem, de ouvir barulho de cuspe toda a sua vida, e usa o barulho do cuspe, usa o cuspe, para curar aquele homem. Ele foi curado com o seu trauma. Muitas vezes, querido, Deus vai usar o teu trauma, aquilo que você foi, passou, aquilo que você foi talvez abusado, aquilo que você foi uma pessoa que talvez sofreu traumas nessa vida. Deus vai usar a tua dificuldade para curar outras pessoas e para proclamar o nome do Senhor. Deus usa o problema para a glória do seu nome. Eu quero que você entenda muito bem isso aqui. Os meus traumas, querido, tudo que eu passei na minha vida, hoje glorificam a Deus. Hoje eu ensino a palavra de Deus, hoje. Com tudo aquilo que o Senhor me curou e me tratou. Aonde o Senhor nos cura é exatamente aonde o Senhor quer nos usar. Essa história não acaba aqui. Você vai ouvir essa história hoje como você nunca ouviu. Tem um irmão aqui que falou linguagem coaching. Ô, meu irmão, você sabe o que é coaching não, meu irmão. É melhor ficar com a boca fechada do que falar besteira. Com todo respeito eu falo isso para você. Coach não cita a Bíblia. E quando cita, pega versículos isolados para usar para uma finalidade. Eu só estou lendo a Bíblia e explicando a Bíblia, só isso. Tem nada de coaching aqui. Uma dica que eu dou para vocês é, quando você for falar algo que você não sabe o que você fala, é melhor ficar com a boca fechada. A Bíblia diz que até mesmo o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Toma cuidado com o que vocês falam, porque vocês falam muitas coisas que não sabem o que estão falando. Não sabe o que está falando, não sabe nem o que está sentindo. Você sabe o que é uma pregação coaching? Você sabe o que é teologia da prosperidade? Vocês sabem sobre isso? Já estudaram sobre isso? Então toma cuidado com o que vocês falam. Toma muito cuidado com o que vocês falam. Amém? Vou continuar com o ensino aqui, preste atenção. A Bíblia diz, é necessário que façamos as obras daquele que enviou. Quem enviou Jesus? O próprio Deus, o próprio Pai. E a Bíblia diz, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, a luz está no mundo. Já expliquei para vocês o que significa isso. Versículo 6. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com saliva e com a lama untou os olhos do cego. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante na palavra de Deus, e você só vai entender isso aqui quando você estudar arqueologia bíblica e cultura bíblica, tá? Se você só ler a Bíblia, você nunca vai entender alguns textos da Bíblia. E isso aqui eu ensino para vocês. Por que muita gente não consegue compreender os textos da Bíblia? Porque não estuda também a geografia e a cultura bíblica. Por exemplo, eu falar isso aqui para você, que na época de Israel, na cultura judaica, cuspir no chão era uma prática, como um repúdio de pessoas que tinham doenças e eram deformadas. Então, na cultura judaica, isso acontecia. Amém? Então, Jesus ele usa esse mesmo fato para curar aquele homem, para levar cura àquele homem. Talvez aquele homem, no momento que Jesus cospe no chão, talvez aquele homem pensou, esse homem está fazendo igualzinho os outros.
Está fazendo exatamente como todo mundo faz comigo? Jesus usou, querido, muitas formas para curar. E muitas delas eram culturais. E você tem que aprender sobre isso. Você tem que aprender sobre esses temas. Senão você não vai compreender a palavra de Deus. Não vai compreender a Bíblia. Amém? Vamos lá. Eu vou continuar aqui para a gente ser mais sucinto, tá? Que já vai dar 10 horas da manhã. Olha lá. E depois disso, Jesus cuspiu na terra e fez lama com a saliva. E com a lama untou os olhos do cego. Então disse o cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este o que fica sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros diziam: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os teus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse. Perceba que ele diz: o homem que fez isso, ele fez lama. Ele não disse, ele cuspiu no chão e fez lama. São detalhes que são importantes que você compreenda. Por quê? Porque ele tinha um trauma sobre aquilo. O que o texto mostra é que ele tinha algum tipo de repúdio àquela prática. Então ele cita só a parte boa. Jesus fez uma lama. Mas não fala como ele fez a lama. O homem chamado Jesus fez a lama. Passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Aonde está ele? Respondeu: eu não sei. Eu vou seguir um pouquinho aqui na história, porque eu quero focar em um ponto muito importante com vocês. Não vai ter tempo de ler tudo, tá? Mas os judeus perguntaram para ele, né? O que você diz a respeito dele, uma vez que ele abriu seus olhos? Olha o que o cego respondeu. Ele é um profeta. Aleluia. Aquele cego nem conhecia Jesus. Aquele cego nem sabia quem era Jesus. Mas ele afirma categoricamente na frente dos judeus, sem medo, com ousadia: ele é um profeta do Senhor. O texto continua, os judeus chamam os pais dele, eu não vou ler tudo porque vai tomar muito tempo. Os judeus chamam o pai dele, chamam a mãe dele para confirmar se ele era cego mesmo de nascença. Isso está dos versículos 18 até os versículos 25, mais ou menos. Eu quero voltar aqui. E perguntaram-lhe outra vez, o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu. O que ele fez, como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, versículo 27. Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulo dele? O que eu acho muito lindo nesse cego de nascença é que ele era cego, querido, mas ele não era besta. Ele era cego, mas ele não era bobo. Ele estava enfrentando os judeus. Você tem noção? Ninguém enfrentava os judeus. Ninguém enfrentava os mestres da lei. Os judeus, os mestres, os saduceus. Ninguém tinha coragem de fazer isso, porque eles eram homens que tinham autoridade. O que eles falavam acontecia. Eles não mataram Jesus? Não incitaram a multidão? Mas ele era cego, mas ele via. Ele começou a ver algo que ele não via. Ele começou a ver Jesus como o ser divino, filho de Deus que veio a essa terra. Ele começou a enxergar aquilo que ele não enxergava. Tem pessoas, querido, que não é uma cura de vista física, mas é cura espiritual, cura nos olhos. Você precisa abrir teus olhos. A Bíblia diz: Deus, abra os olhos do coração. Abra os olhos do coração. O apóstolo Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo, indo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele ficou cego. Mas olha que engraçado. Paulo, ele fica cego nos olhos físicos, mas ele vê com os olhos espirituais. O apóstolo Paulo, ele ficou cego 3 dias, em jejum, mas depois desses 3 dias, dentro desses 3 dias, ele nunca viu como ele viu. Ele estava vendo de maneira espiritual, compreendendo. A Bíblia diz que Paulo jejuou 3 dias direto, para entender aquilo, para se comunicar com Deus, para entender a Deus. Ali Deus começou a trabalhar dentro dele. Amém? E a Bíblia continua. Então o insultaram o cego. O cara começou a ser insultado, gente. Pensa, você passou a vida cego, agora vem um homem te cura e agora você começa a ser insultado pelos judeus. Então começaram a insultar-lhe e dizerem: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés.
Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este homem, sabemos de onde ele é. O homem respondeu, olha o cego respondendo. É estranho que vocês não saibam de onde ele é. Mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores. Olha agora, gente. O cego de nascença começa a pregar, começa a falar a verdade. Aquele homem não somente foi cego e foi curado da cegueira, mas ele começou a ver o mundo do espírito. Ele começou a ter o espírito, começou a desenvolver um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Olha o que ele começa a dizer. Sabemos que Deus não atende pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Perceba que ele era cego, mas ele conhecia a palavra, conhecia as escrituras, conhecia sobre ser um homem justo, reto e íntegro diante de Deus. Versículo 32. Ele começa a continuar ensinando, ele continua ensinando os judeus. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu alguém que tinha aberto os olhos de um cego de nascença. Aleluia. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Não poderia ter feito nada. Deixa eu conectar de novo aqui na live do YouTube, que o pessoal falou que a live do YouTube travou, né? Deixa eu abrir mais uma aqui. Não sei o que aconteceu, pode ser a internet, né? Mas amém. Seja feita a vontade do Senhor. Estamos aqui só pela misericórdia. Minha internet está muito ruim hoje. Eu vou ter que resolver isso aí direto na loja, mas amém. Vamos focar no que é mais importante aqui. Eu quero que você entenda uma coisa. Obrigado, minha irmã, por avisar, tá? Rosana Souza 982. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe sua vida. Olha lá o que a Bíblia continua dizendo. Eu já abri a live no YouTube de novo, espero que não trave, né? Vamos ver. A Bíblia continua dizendo: se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. O que eu quero que você compreenda, querido, com esse texto. Deixa eu ler essa parte aqui que é importante do texto para você compreender. Eu vou trazer a instrução aqui para vocês do que eu quero ensinar. Jesus ouviu que ele tinha expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Jesus encontra esse homem depois. Jesus encontra o cego de nascença depois. Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu possa crer nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto? E é aquele que está falando. Ele acreditava que Jesus ele era um profeta, só que Jesus não é só um profeta. Ele é o Cristo, o Messias. E Jesus diz para ele: você já o tem visto? E é aquele que está falando com você. Eita glória! Jesus se revela para aquele homem. Jesus se revela para ele mostrando que ele é o Salvador, o Messias. Então ele afirmou: eu creio, Senhor. E a Bíblia diz: e o adorou. Aquele homem acreditava que Jesus era um profeta porque curou ele. Porque o profeta ele dá uma palavra e acontece, amém? Mas ele não era só profeta, ele era o Filho de Deus. O homem que veio ao mundo. E agora ele se revela para o cego. E naquele momento, preste bem atenção, naquele momento, a Bíblia diz que o cego de nascença o adorou. Eu imagino aquele homem se prostrando diante de Jesus e o adorando. Se prostrando diante de Jesus e se dobrando ali diante dele de joelhos e entregando adoração ao Senhor, louvando a Deus. Jesus continuou: eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Lembra que eu falei para vocês? Que toda a instrução de Jesus, tudo que Jesus nos ensinou, sempre tem uma aplicação para nós? Lembra que eu falei para vocês? A Bíblia não é só um monte de histórias, um aglomerado de histórias, mas a Bíblia é revelação. A Bíblia é instrução. A Bíblia é aplicação para a nossa vida. A palavra de Deus conclui essa história dizendo: eu vim a este mundo para juízo. Por que juízo? Porque o juízo de Deus ele vai vir sobre a terra, a fim de que os que não veem, vejam. Ou seja, nós que estávamos no pecado não víamos. Nós não tínhamos revelação. Não sabíamos quem era Jesus. Ou talvez estávamos na condição de Jó. Jó ouvia falar de Jesus, ouvia falar de Deus, mas não andava com Deus. E Jó, no final do texto do livro de Jó, diz: eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora eu te conheço de andar contigo. Aleluia. O Senhor, querido, quer abrir os nossos olhos. O Senhor quer abrir os teus olhos espirituais. O Senhor quer que verdadeiramente que você se conecte a Deus com intimidade, poder e glória. O Senhor quer que você verdadeiramente saia da condição de cegueira espiritual e adentre uma condição de visão espiritual. O Senhor quer te levar para um nível profundo. O Espírito de Deus, ele quer se mover dentro de você para um nível profundo na glória e na presença do Senhor. Mas para isso você vai precisar tirar a cegueira dos teus olhos. E Jesus conclui: e os que veem se tornam cegos. Quem são esses? Religiosos. Quem são esses? Os hipócritas, religiosos, que não obedecem a Deus, não amam a Deus. Só estão ali por conta de dinheiro, fama, status e muitos outros motivos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram: por acaso também nós somos cegos? E Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. O que Jesus está lembrando aqui, gente? Que você acabou de aprender comigo. E Jesus está citando um cego. Aquele cego, Jesus disse, nem ele pecou e nem os pais dele. Mas ele nasceu assim para a glória de Deus. E Jesus está usando o mesmo argumento, ensinando os judeus. Os fariseus e ele disse, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Ou seja, se vocês fossem cegos para as coisas da religião, para as coisas do mundo, para as coisas que escravizam as pessoas, então vocês não teriam pecado. Mas por que vocês agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece? Ou seja, eles estavam cegos, mas diziam, nós vemos. E isso é pecado. Eles afirmavam para as pessoas que eles estavam ali, vendo, eram pessoas usadas por Deus, eram pessoas cheias do Espírito Santo e filhos de Abraão, mas na verdade era mentira, filho de Moisés. Tem muitos, querido, que estão vendo, mas não estão vendo nada. Tem muitos que acham que estão vendo alguma coisa, mas não estão vendo nada. Se você vê verdadeiramente, a tua visão vai glorificar a Deus, a tua vida vai ser para glorificar o Senhor. Como aquele homem cego que eu estou lendo aqui para vocês, a vida daquele homem foi para glorificar a Deus, agora ele estava na condição de discípulo. Ele mesmo disse, por acaso vocês também querem ser discípulo dele? Ele está se incluindo nisso. Vocês também querem ser discípulo dele? Ele disse, longe de nós, eles disseram, eu sou discípulo de Moisés. E Jesus, ele disse, muitas vezes na sua palavra, está aqui quem é maior do que Moisés. Está aqui quem é maior do que Abraão. Está aqui quem é maior que Jonas. Tem pessoas, querido, que acham que está vendo alguma coisa, mas não está vendo nada. Tem pessoas que acham que está enxergando as coisas do Espírito, mas não está vendo nada, está cego, ceguinho da Silva. O que eu quero que você entenda nessa live de hoje? Volte a ver. Profeta como? Voltando-se para Jesus. Retorne para Jesus o quanto você pode. Ou você vai cair na categoria de cego. O cego, na verdade, é aquele que não vê Cristo. É aquele que não enxerga Cristo como Salvador. Esse é o cego. Mas nós, que estamos em Cristo, a Bíblia diz que a cruz é loucura para os que estão incrédulos. É loucura para os cegos. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Nós que estamos conectados a Deus, queridos, a cruz, Cristo, o seu sacrifício naquela cruz, nos deu visão. O que você enxerga hoje, você não enxergava há anos atrás, talvez meses atrás. O que você enxerga hoje, pelo Evangelho, pela palavra e pela conexão com Deus, você não enxergava lá atrás. Mas o Senhor abriu teus olhos. E hoje você pode não somente ver, mas você tem vida, e vida em abundância. O Senhor, ele te abriu os olhos, não para que você voltasse a ser cego. O Senhor te abriu os olhos para que você verdadeiramente se conectasse a Deus. A visão não é para você ficar olhando para as coisas do mundo. A visão é para você olhar para as coisas do alto, como diz em Colossenses capítulo 3. Deixa eu ler aqui para vocês, para a gente concluir essa live.
Colossenses, se você está com a tua Bíblia aí, abra comigo a tua Bíblia. Colossenses capítulo 3. Vamos ler o que a palavra de Deus diz sobre isso? Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês vêm, você não poderia morrer em Cristo se você não tivesse visto a Cristo. Você não poderia ter ressuscitado com Cristo. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Você está oculto em Cristo, você está escondido em Cristo. O Senhor já te ocultou nele. Você está em Cristo, você é uma nova criatura. E hoje você vive com outros olhos, os olhos da fé, aleluia. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, e você sabe o que eu estou falando aqui, a volta de Cristo, a manifestação de Cristo, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Aleluia. Querido, o Senhor abriu os teus olhos para que você olhasse para as coisas do alto. Enquanto você está aqui nessa terra, olhe para as coisas do alto. Enquanto você continua aqui, olhe para as coisas do alto. Enquanto você está sofrendo, olhe para as coisas do alto. Está na luta, está na adversidade, está na perseguição, na enfermidade, olhe para as coisas do alto. Deus abriu teus olhos, não para tirar os teus problemas. Deus abriu teus olhos para te levar para um lugar onde não tem problema. A Bíblia diz que enquanto nós estivermos nessa terra, querido, nós vamos ter sofrimento, lutas e provações. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo venceu o mundo para que você herdasse o reino dos céus junto com ele. Cristo venceu nessa terra para que você tivesse vida com ele, e não é vida terrena, mas vida no reino dos céus. A vida em abundância é no céu. Enquanto você vive aqui, você continua olhando com a cabeça erguida para o reino dos céus. Enquanto você continua aqui na terra, você continua olhando para a glória, continua olhando para a tua coroa, continua olhando para o maná escondido que ele vai deixar você comer, o maná escondido, a tua coroa, que a Bíblia diz que nunca perde o brilho, aleluia. Aquele cego de nascença era eu e você. Aquele cego éramos nós. Nós éramos os cegos. Nós não víamos a Deus. Nós não compreendemos as Escrituras. Não compreendíamos as Escrituras. Não conhecíamos a Deus. Não conhecíamos o Espírito Santo. Não compreendíamos as revelações do Espírito. Não entendíamos nada. Mas Ele abriu os nossos olhos e nos deu vida e vida em abundância. Então, querido irmão que está aqui me ouvindo agora, amado irmão precioso, não volte a ser cego. Não volte à cegueira. Se Deus abriu teus olhos e te deu vida, e hoje você enxerga um mundo espiritual, você não é mais movido pelo mundo físico, mas pelo mundo espiritual, pelo reino de Deus, que é o mundo espiritual. Então continue avançando para aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Continue olhando para as coisas do alto. Não deixe de olhar para as coisas do alto. Não deixe de voltar. Nunca, nunca, não deixe voltar nunca a velha criatura. Não permita que a velha criatura assuma a posição. Não deixe que tua carne te escravize. Não deixe que tua alma te escravize. Mas coloque o Espírito Santo conectado ao teu espírito para que você esteja no controle. E olhe sempre para Jesus. Nunca deixe de olhar para Ele. Ele nunca te abandona, querido. Ele sempre vai estar lá. Sempre. Desde que haja um coração contrito, um coração quebrantado, um coração de renúncia, um coração de amor, um coração de reconhecimento. Ele sempre vai estar lá. Sempre o Senhor vai estar lá. Quando você estiver afundando como Pedro, Ele vai segurar você pela mão e vai te levantar novamente e você vai andar com Ele sobre as águas. Sempre se lembre de Jesus, olhe para Jesus. Muitos falam sobre Pedro, né? Quando ele afunda ali na madrugada, indo a caminho de Jesus, Pedro ele afunda não pelo medo, querido.
Pedro afunda porque ele deixou de olhar para Jesus. Se você olhar no texto, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele começou a olhar para as circunstâncias. Ele começou a olhar para as ondas. Começou a olhar para o lado, olhar para o outro. E um homem que era pescador, nadador. Você já viu um pescador que não sabe nadar? Agora estava com medo, mas o medo não era por conta da tempestade. O medo veio porque ele deixou de olhar para Jesus. O que eu quero que você entenda é: olhe para Jesus, continue olhando para Jesus, nunca deixe de olhar para Ele. Se torne verdadeiramente discípulo dele e esteja em Jesus, olhando para Ele, nunca deixe de olhar para Ele. Amém? Eu sei que você aprendeu até hoje que Pedro teve medo e caiu ali. O medo só veio porque ele deixou de olhar para Jesus. Simples assim. Quando você deixa de olhar para Jesus, você começa a olhar para a circunstância, começa a olhar para o problema, o negócio que apertou, o fulano que está ali cobrando você, as contas apertadas, e você começa a olhar tudo para o lado, para o outro, daqui a pouco você está refém da própria tempestade. Enquanto você olha para Jesus, querido, não é anular o problema. Porque você não vê Jesus voltando, falando, ô tempestade, acalme-se. Pedro voltou andando na tempestade. Ou não? Pedro voltou andando com Jesus no meio da tempestade. O medo ele vai embora quando nós estamos em Cristo. Nós não temos por que ter medo. A Bíblia diz: a quem temerei? O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. E esse texto, para quem não sabe, não é as coisas seculares, comida, roupa, não é isso não. O texto original diz: o Senhor é meu pastor e de Deus nada me faltará. Ou seja, Deus nunca faltará na minha vida. É isso que a Bíblia diz, no texto original. Ou seja, o Senhor nunca falta na minha vida. Não é as coisas, porque quando eu estou em Deus, o resto, Ele acrescenta. Não é assim que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando eu busco o Senhor primeiro, querido, e a justiça de Deus, as coisas vão sendo acrescentadas na minha vida. É automático. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu vou parar por aqui, tá bom? Eu vou parar por aqui esse ensino. Eu espero que essa live de hoje possa ter falado muito com você nesse cego de nascença. Toda vez que você ouvir essa parábola, na verdade não é uma parábola, né? Eu vou retirar a palavrinha parábola, essa história porque aconteceu. A parábola é uma história que Jesus ele conta simulando, né? Mas aqui não foi uma parábola, uma história. Foi verdadeiramente uma história real que Jesus, com aquele cego, estava passando ali naquela situação. As parábolas são histórias inventadas para ter uma mensagem, né? Jesus usava muito parábolas, né, para contar segredos espirituais. Mas aqui foi uma história real, tá bom? Então, essa história que falou com você hoje, eu creio que o Espírito Santo falou muito com você. Olhe para Jesus, querido, esteja em Jesus, coloque sua esperança nele, porque a Bíblia diz, querido, quando nós estamos em Cristo, querido, não existe mais medo, mais receio, insegurança. Quando nós estamos em Cristo, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa torre forte. Ele é o nosso castelo forte. Amém? A Bíblia diz: a quem eu temerei, se Deus está comigo. Tem uma música que eu canto muito, é que meu violão está desafinado, senão eu ia cantar aqui com vocês. Ela diz assim, ó: se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco... Eu vou mandar no grupo do WhatsApp para vocês. Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Aleluia. Não há o que temer. Quando nós estamos nele, não há o que temer. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, olhe para Jesus e sempre lembre desse texto do cego de nascença, porque éramos nós esse homem. É claro que espiritualmente falando. Amém? Glória a Deus. Bênção. Espero que essa live tenha sido bênção para a tua vida. Foi bênção para você essa live? Escreve aqui como que foi essa live para você, como que foi esse ensino hoje. Espero que tenha sido bênção. Você tenha aprendido muito aqui hoje em nome de Jesus.
O pessoal que está perguntando como fazer para entrar no grupo do WhatsApp é muito difícil, querido, muito difícil. Você vai ter que pegar um ônibus, brincadeira. Você só vai entrar aí, querido, na minha foto, na minha página. Você vai clicar na minha página, vai ter um link lá embaixo. Clicou no link, você vai entrar dentro do grupo do WhatsApp. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Amém? Glória a Deus. Bênção. Queridos, todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, nesses dois horários. Você que está aqui que não me segue ainda, eu recomendo que você siga. O pessoal do YouTube hoje, a live está instável por conta da minha internet, hoje está muito ruim mesmo. Eu vou ter que resolver isso daqui a pouco. Mas cada um de vocês que entraram aqui, siga as plataformas, sigam no canal do YouTube, todas as minhas lives estão gravadas lá, todas estão lá para vocês aprenderem e assistirem e ter esses conhecimentos para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Outra coisa, nós temos o grupo do WhatsApp, que eu já falei como entrar, né? Clica na minha foto, tem um link lá embaixo, você vai entrar dentro do link. O pessoal do Kawaii, para entrar no grupo do WhatsApp, vocês vão ter que clicar no meu Instagram, tá? Então vocês vão ter que ir pro Instagram, que eu não consigo colocar o link do WhatsApp aqui, não sei por quê. Vou ter que pesquisar por que eu não consigo colocar o link do WhatsApp, tá? Mas, basicamente é isso. É isso, né? Nós temos também o nosso treinamento de libertação toda sexta-feira à noite. Então não perca o grupo do WhatsApp, porque o link da aula, o link dessa sala é enviado dentro do grupo do WhatsApp. Então se você quiser aprender como expulsar demônios, como orar por pessoas, libertar pessoas, ter uma autolibertação, muitos de vocês estão oprimidos por demônios e precisa de libertação, precisa de transformação, quebrar maldições que estão na vida de vocês. Então se você quiser aprender sobre isso, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, porque lá eu mando o link dos treinamentos, tá bom? Glória a Deus, bênção demais, maravilha. Então é isso, queridos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa live, por mais esse ensino, né, que o Senhor trouxe sobre nós, por tudo que o Senhor tem falado aqui no nosso meio. O Senhor tem falado muito, eu louvo a Deus por isso. Hoje também, queridos, foi uma bênção aqui, eu acordei, né, levei meus filhos na escola, eu tive um tempo tão gostoso com Deus aqui na parte da manhã. É tão gostoso quando você para tudo, sabe, para você estar com Deus. Gente, nunca percam esse hábito, sabe? Nunca percam isso, porque quando você perde isso, você começa a morrer espiritualmente. Pode reparar, pessoas que deixam de orar começam a morrer espiritualmente, porque a oração é ligação, conexão com Deus, meditação na palavra, é alimento, é nutrição para o teu espírito. Então não deixe de fazer isso, nunca deixe. Nem que você coloque o teu celular para despertar no horário. Coloca lá, tempo com Deus. Coloca lá no seu celular assim o nome, no horário para despertar, tempo com Deus. E tenha o teu tempo com Deus, nunca troque isso por nada. Amém? Porque esse momento é o melhor momento do teu dia. É quando você se conecta ao teu Deus. Aquele que vai te levar para a glória, que vai transformar você, vai transformar teu corpo, você vai ter um corpo glorificado, você vai morar na glória com Ele. Esse é o melhor momento. Esse é o melhor momento do teu dia. Não é com a tua esposa, não é com o teu filho, não é no teu trabalho, não é no almoço. Os famintos aí, né? Toma cuidado com a gula, viu? A gula é pecado. Toma cuidado. Os famintos, né? Enfim, não é isso o melhor momento, é justamente a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Bênção. Então é isso. Eu vou orar aqui para a gente estar finalizando em nome de Jesus e a gente continua aqui na live da noite em nome de Jesus, tá bom? Querido, se minha internet continuar ruim, o pessoal que está no WhatsApp, eu vou sinalizar vocês aqui. Qualquer intercorrência, qualquer problema, eu vou sinalizar vocês, tá bom? Eu aviso vocês pelo Stories, eu tento avisar vocês lá no grupo do WhatsApp também, qualquer problema que tiver, tá bom? Mas eu creio que até a noite eu consigo resolver sim. Nem que eu tenho que ir lá no shopping, porque não tem aqui perto da minha casa, infelizmente. Eu tenho que ir lá no shopping para resolver essas coisas, então nem que eu vá lá. Bom, mas eu acho que eu consigo resolver até o horário da live à noite, tá bom? Glória a Deus. Então é isso. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e vamos orar aqui agradecendo ao Senhor. Querido Deus, hoje nós meditamos, Pai, na Tua Palavra, em João capítulo 9, sobre, Pai, esse cego de nascença. Ó Deus, que história maravilhosa. Aquele homem que um dia estava cego, agora via, e não somente via, mas como foi teu discípulo, teu servo, até mesmo ousado diante dos fariseus, diante dos mestres da lei, diante daqueles homens que estavam ali, que não tinham conexão contigo, Senhor Jesus. Não tinham conexão com o Pai, não tinham conexão com o Filho. E a Bíblia diz que quem não vê o Filho não consegue ver o Pai, porque o Pai e o Filho são um. Mas aquele homem estava vendo agora, e não somente vendo, mas ele via algo muito maior. Ele via o mundo do Espírito. Muitas pessoas estão cegas, Pai, e eu peço para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor venha abrir os olhos espirituais de cada vida, cada alma que me escuta. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha em nome de Jesus
guiá-los na tua presença. Obrigado pelas histórias relatadas na Bíblia, Pai. Obrigado pela tua palavra, por estar conosco. Obrigado por nos ensinar cada dia. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pelo teu eterno amor, pela tua graça, as tuas misericórdias sobre a nossa vida, e que o teu Espírito repouse sobre nós, para que nós estejamos firmes até a tua volta em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, para estar em ti, e que a nossa vida seja uma expressão da tua vida, em nome de Jesus. É o que eu oro e eu te agradeço agora, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bênção. Bênção demais. Então é isso. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Que você continue firme aí nos caminhos do Senhor, sempre abundantes na obra do Senhor, em nome de Jesus. Nos vemos na live da noite, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Amém? Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a noite, em nome de Jesus. Sem sacrifício, não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau, tchau, queridos. Um grande abraço. Fiquem na paz. Deus abençoe a vida.